Boa tarde a todos. Meu nome é Joyce. A gente vai iniciar então o treinamento hoje sobre o portal de periódicos da CAPES, que é a convite da bibliotecária Fernanda, né, da biblioteca CTCC, que eu já, primeiramente, venho aqui agradecer, né, o convite. Eu acho que é uma oportunidade para a gente trocar também, né? A gente está aqui, eu não estou aqui para apresentar como assim, de uma forma fechada, né? A gente pode, é um momento para a gente trocar aqui experiências. Eu acredito que alguns de vocês já façam uso do portal de periódicos da CAPES, mas se ainda não fazem uso, eu acho que esse é o momento para vocês, então, conseguirem ter uma visão panorâmica, né, da utilização do portal, que é uma fonte de informação fundamental, né, na vida acadêmica. E hoje nós vamos, então, apresentar como essa fonte de informação está estruturada, a forma de acesso, né, as diferenças de acesso a esses conteúdos presentes a partir do portal, alguns recursos dentro do portal, como o acesso aos livros, aos periódicos, às bases de dados. A gente vai ver também como utilizar, né, a ferramenta ali da busca avançada dentro do próprio portal, mas eu vou explorar também com vocês o portal como um caminho para outras fontes de informação, né? Tanto periódicos quanto bases de dados. Porque eu acredito, inclusive, que essa é uma das melhores formas de utilização do portal. É de ser realmente o caminho para nos levar a essas fontes que já trabalham ali com recursos mais avançados dentro das suas próprias interfaces, né, ali de busca. Então, a gente vai ver isso. Exemplos práticos, então, também a gente vai ver. A partir de... Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês, né? Um mais ligado aí à parte de geologia, outro de turismo. Não sei se tem gente aqui do turismo, mas como tinha essa proposta, né, de ser, da gente apresentar o portal ao público que é atendido, né, pela biblioteca CTCC, pensei também em trazer um exemplo para ilustrar para vocês. Então, com esses exemplos, a gente vai ver como que a partir de uma pergunta, de uma de pesquisa, a gente pode explorar aí alguns recursos, tá? Então, primeiramente, para pontuar aqui a questão para a gente contextualizar, né, o que é essa fonte de informação, ela é fundamental, então, para a vida acadêmica, porque ela viabiliza, gente, o acesso a muitos conteúdos que são assinados, que a gente só poderia ter acesso se a instituição fizesse uma assinatura desses conteúdos de forma individual, né? Cada instituição antigamente tinha que fazer suas próprias assinaturas de conteúdos que ela considerasse, né, importante para a sua comunidade acadêmica. Então, com o portal de periódicos, isso se tornou mais democrático, né? Esse acesso foi viabilizado, mas eu tenho que pontuar que esse acesso aos conteúdos pagos, né, ele está muito vinculado à questão dos programas de pós-graduação. Porque o portal ele viabiliza o acesso a esses conteúdos com base no perfil, porque cada instituição ela tem um pacote de fontes que ela pode ter acesso, que vai variar de acordo com os programas de pós-graduação existentes na instituição. Então, por isso que, às vezes, uma pessoa da Fiocruz ou de um outro instituto, né, tem acesso, ou de uma outra universidade, o FRJ ou da USP, pode ter acesso a determinada fonte de informação que a gente, aqui na UERJ, se a gente for acessar mesmo pelo próprio portal de periódicos da CAPES, pode encontrar ali uma barreira nessa questão. Eu estou vendo ali que aquele artigo que eu localizei dentro do portal, ele está ali para poder pagar, eu tenho que comprar aquele artigo. Isso mesmo você utilizando pela UERJ, né? Esse acesso.
identificado pela instituição. Isso pode acontecer também por conta disso, porque ele está associado, o nosso acesso institucional está associado ao perfil dos nossos programas de pós-graduação. Essa é uma avaliação que é feita lá pela CAPES. Então, qual é a missão, então, do portal de periódicos? É promover o fortalecimento dos programas de pós-graduação no Brasil por meio da democratização do acesso online à informação científica internacional de alto nível. Quer dizer que nós temos aqui excelentes as fontes de informação, né, os veículos mais importantes da comunicação científica, a gente encontra aqui dentro do portal de periódicos, né? Periódicos de alto impacto, mas também nós temos acesso a conteúdos que são de acesso livre, né? Então, o portal, ele não viabiliza só, ele agrega, ele é um grande agregador de várias fontes de informação importantes. Então, por isso, ele é tão relevante na nossa prática acadêmica. Então, ele é um instrumento que dá suporte ao ensino e pesquisa. A gente consegue, então, localizar conteúdos de alto impacto, um acervo vasto e diversificado. O portal de periódicos da CAPES também tem uma agenda de treinamentos que eles oferecem, tem um cronograma anual que eles estão sempre também apresentando diversos treinamentos muito interessantes que eu recomendo também que vocês acompanhem, que vocês podem lá se inscrever, é gratuito, que eles vão dando um enfoque para várias bases de dados, alguns temas também relevantes, vale a pena. Então, a gente encontra, né, a partir do portal de periódicos da CAPES, a gente tem acesso a periódicos, livros, bases de dados, diversos tipos de materiais, teses, dissertações, patentes, normas técnicas, é bem diversificado. Aqui eu deixo aqui um QR Code para vocês acessarem. Já informo também que essa apresentação depois eu vou mandar para vocês, tá? Todo o conteúdo que eu vou mostrar aqui hoje, eu vou mandar para vocês, para os inscritos presentes, e também a gravação. Então, para a gente ter em mente que essa diferença, né, da questão do tipo de acesso, nós temos dentro do portal o acesso livre, que é o acesso ao conteúdo gratuito, onde você pode acessar, vamos supor, de qualquer lugar, qualquer pessoa, né, qualquer cidadão, pode acessar o portal de periódicos da CAPES, e aí ele vai ter o quê? Ele vai acessar esse conteúdo gratuito. Mas, quando a gente tem o acesso identificado pela nossa instituição, a gente tem esse acesso ao conteúdo assinado, que são fontes de informação caríssimas, né, gente? Muitas revistas, para você acessar, às vezes, determinado artigo, você teria que pagar em dólar ou em euro. Então, assim, é uma preciosidade, né, a gente poder ter acesso a esses conteúdos. Então, o acesso identificado, como ele é feito? Você pode usar, né, para ter esse acesso aí aos conteúdos assinados, de qualquer computador dentro da rede da universidade, né, nas instalações, nas dependências da universidade, na biblioteca aí de vocês, na CTCC, ou em qualquer ambiente da universidade aí, no campus Maracanã, e estando fora do campus, utilizando o celular, o tablet, o seu computador em casa, o que você precisa fazer? Eu recomendo sempre, existem três formas de fazer esse acesso identificado de forma remota, né? Mas eu recomendo sempre o acesso CAF porque é mais simples. E no caso do acesso CAF, ele vai ser a partir do ID único, tá? Então, quem não tiver seu ID único, né? É sempre uma coisa que eu pontuo. Corra atrás disso, faça seu ID único da UERJ. Acredito que todos já devam ter. Quem não tiver também e-mail institucional, recomendo também que seja feito, seja criado um e-mail institucional no site da DGTI-UERJ. Vocês conseguem também criar um e-mail institucional, tanto para o aluno da graduação, da pós-graduação, professor, servidor, todo mundo pode ter um e-mail institucional. Por que estou falando isso? Porque algumas bases de dados pedem que você crie, às vezes, um acesso com um e-mail institucional, tá? Então, assim, gente, essa aqui eu já meio que já falei, né? Já apresentei para vocês.
É só para pontuar aqui a diferença desses acessos, né? O identificado livre e o remoto. O remoto que a gente faz para a gente ter, estando na nossa rede particular, mas acessando como se fosse o ERJ. Então, uma vez. Ah, tá. Fazendo o acesso CAF, né? Como é feito? Dentro do portal, você vai precisar clicar lá em acesso CAF no canto superior esquerdo, lá do portal. Depois eu mostro isso na prática. Eu vou apresentar aqui os slides e, ao final, a gente vai explorar isso mais na prática. Está abrindo lá o site, a gente vai aplicar as estratégias que eu fiz a partir dos exemplos, tá bom? Então, você vai clicar em acesso CAF, depois digitar o ERJ, selecionar, clicar em enviar, e aí depois vai abrir essa janelinha para você colocar seus dados do ID único, senha, tá? Aqui eu já deixei também um QR Code do ID único, né? Para fazer o ID único que ainda não tiver feito. Então, aqui a interface da página inicial aí do portal de periódicos. O que acontece, gente? Recentemente, não tem muito tempo, eles aplicaram algumas mudanças, tá? Na interface na interface mesmo do portal. Então, eles mudaram algumas coisas, mudaram várias coisas, na verdade. Então, eu já estou trabalhando aqui nessa apresentação. Eu até tenho um vídeo que eu fiz não tem muito tempo, onde eu apresentei já o portal, está até disponível no nosso canal YouTube da nossa biblioteca CZO, mas com essa apresentação aqui, eu já estou mostrando já essa versão já atualizada do portal. Então, aqui, o acesso CAF, aqui na parte de acervos é onde a gente vai selecionar se a gente vai fazer a busca por assunto, base, livros ou periódico. Temos aqui também essa caixa geral, né, para fazer a busca, onde a gente pode digitar um termo ou também colar ali uma estratégia de busca montada previamente. Tem essa parte aqui de fazer o login no meu espaço. O meu espaço é diferente, tá? Esse entrar aqui é uma outra coisa. Quando você vai clicar ali em entrar, ele vai te levar para o gov.br, que é do governo de modo geral. Esse meu espaço é um ambiente que você pode criar uma conta e que você vai utilizar para se inscrever nos treinamentos oferecidos pelo portal. Você vai poder ter algumas funcionalidades ali. Tem uma parte mais para frente no slide que eu mostro melhor as funcionalidades que a gente tem dentro do meu espaço, porque eles mudaram. Antigamente a gente conseguia ter mais coisas dentro desse espaço personalizado, né? Salvar favoritos, eu acho que eles já tiraram salvar favoritos, mas ainda assim ainda tem algumas coisas ali relevantes. Então, quando a gente vai fazer a busca, a gente pode fazer por assunto, autor, título de um artigo, né, um código do DOI, né, que é o código como se fosse um CPF daquele artigo, tá? Que leva direto para o artigo. Quando a gente faz uma busca ali por um termo simples, como um exemplo, né, aqui, geologia, ele vai listar aqui a parte de apresentação dos resultados, né, como que aparece, os filtros no canto lateral esquerdo, né, tem várias opções de filtros, né, como tipo de recurso, a disponibilidade, se é de acesso aberto ou não, o assunto, autor, data da criação, enfim, tem várias opções ali que vocês podem explorar. Aqui, nesse canto aqui superior direito, onde vocês podem clicar ali para fazer a busca avançada, e aí a gente vai conseguir trabalhar ali com os operadores booleanos dentro do formulário que é do próprio portal. Então, aqui essa parte de baixo aqui, central, né, da apresentação dos resultados, ele mostra ali uma forma mais resumida, né, essas referências ali que foram levantadas, esses itens que foram recuperados. Então, a gente tem o título do artigo, o tipo de material, se é artigo, se é uma dissertação, se é uma tese, se é uma patente, se é uma norma técnica, vai sempre aparecer ali qual é o tipo. E informações básicas de autores, o ano também da publicação do artigo aqui, a revista vinculada, que no caso aqui é um artigo, vai aparecer o título da revista, se é um periódico revisado por pares,
se está disponível para a sua instituição aqui, ó. Isso aqui já é uma informação também importante. Esse artigo aqui, ele está disponível, ó, para nossa instituição. Está verdinho, está com o cadeadinho aberto. Os itens recuperados, né, estão apresentados então, nesse cabeçalho próprio. E para a gente acessar o artigo, a gente pode clicar aqui direto em acessar. Se a gente clicar no título, ele vai abrir mais informações sobre essa publicação, mas dentro do próprio portal. Se a gente clicar em acessar, ele já vai te redirecionar para o site de origem da publicação. Então, aqui, destacando aqui ainda outros detalhes sobre essa apresentação dos resultados, nós temos aqui na parte de cima, né, a opção aqui de expandir para ter uma visualização mais ampliada, né, desses resultados, mais itens na página, para não ficar ali tendo que passar na cacetinha para aparecer outros itens. Porque aqui ele está mostrando aqui de 1 a 30, você pode ampliar essa quantidade de itens na apresentação aqui. E ele mostra aqui o total, né? Aqui, ó, 1 de 30 de 12.021. Mas por quê? Um resultado geralmente bem grande, né? Quando a gente faz a busca aqui no portal, a busca por assunto. Por quê? Ele está buscando tudo. Ele está buscando em todas as fontes que ele agrega, tá? Então, assim, outros detalhes aqui, né? Na parte de baixo eu já até falei, né? Ele mostra também algumas questões de métricas, que eu ainda não havia falado, né? Algumas métricas relacionadas à publicação. E se a gente quiser, eu recomendo sempre, gente, se você quer fazer uma busca exploratória assim, rapidinho, deixa eu ver a partir de um termo ali, como eu coloquei, geologia. Termo bem simples, uma busca bem exploratória mesmo, para você tentar identificar algum artigo qualquer. Como eu até recomendo quando a gente vai fazer uma estratégia de busca, olhar na literatura como que aquele assunto está sendo trabalhado, para a gente pegar os termos, como esses termos aparecem, né, nas publicações, porque esses termos, se a gente fizer um registro e utilizá-los também na nossa estratégia, a gente atribui uma sensibilidade maior, né? Já é um indicativo de como os autores estão abordando aquela temática, a nomenclatura utilizada. Isso é relevante. Mas, assim, em termos de fazer um levantamento, né, bibliográfico, eu recomendo sempre que vocês escolham algumas fontes mais importantes para a área de pesquisa de vocês. Eu sou da área de geologia. Você precisa identificar quais são as fontes que vão oferecer para você conteúdos mais adequados. E aí você vai trabalhar em cima dessas fontes, sejam eles periódicos ou bases de dados. Então, é mais ou menos isso que eu trouxe até aqui para vocês alguns exemplos também, tá? Então, mas aqui, para a gente começar a explorar, a gente tem que clicar aqui em acervo, aí tem essas opções, né? Listas de bases e coleções. É aqui que você vai selecionar a base de dados. E na lista de livros, onde você vai navegar nos livros, né, também que o portal viabiliza esse acesso, e também a lista de periódicos é aqui. Isso aqui é a busca por base, né? Essa aqui é a parte de apresentação. Depois que a gente fez a busca, ele vai aparecer o total. Se você clicou ali na lista de bases e coleções, ele vai mostrar tudo que eles têm dentro do portal de bases de dados, tá? Aqui ele já até dá um indicativo, 346 fontes, né? Dentro dessa classificação aqui de bases de dados. Aí você pode navegar olhando ali, essa base aqui tem a ver com o que eu preciso. É uma base de dados multidisciplinar, pode ser que tenha conteúdo que me interesse. Ou não, essa aqui é de uma fonte muito especializada numa área que não tem nada a ver comigo. Ou então,
a partir desse resultado total, vocês podem aplicar filtros de área do conhecimento, que é uma coisa que eu até recomendo nessa nova mudança que eles fizeram, porque antigamente a gente conseguia levantar bases de dados a partir de área do conhecimento fazendo uma busca preliminar. A gente tinha essa opção de escolher bases de dados específicas já numa busca ali, selecionando a área e a área de concentração, sub-áreas, né? Agora, nessa mudança que eles fizeram, não, ele mostra essa lista geral e aí você tem a opção de aplicar alguns filtros aqui depois que eles apresentam. Ou então vocês fazerem uma busca específica a partir de uma base que você já saiba, né? O nome. E ela é relevante para você. Aí você vai botar um nome, vai digitar o nome e vai botar em pesquisar. Mas tudo isso a gente vai ver na prática depois, tá? Então, por exemplo, aqui é um exemplo dessa aplicação do filtro a partir da lista geral, né? Eu estou aqui mostrando para vocês que tem algumas áreas aqui relacionadas ao interesse de vocês, tipo, ó, turismo, geociências, oceanografia. Vocês conseguem aplicar filtros de áreas aqui a partir desse total de resultados quando vocês fazem essa busca por base, tá? A mesma coisa, a lista de livros, tá? Lista de livros e lista de periódicos. Também tem esses filtros para vocês aplicarem e fazerem esse refinamento. Então, aqui um exemplo do que eu coloquei aqui no total da lista, a busca da busca por livros, eu selecionei geografia. E aí, fui navegando e trouxe aqui até um exemplo, né, de uma publicação recuperada aqui dentro. E aqui a busca por periódico. Também você consegue, ó, aplicar esses filtros para fazer esse refinamento por áreas do conhecimento. Então, aqui eu já selecionei aqui algumas fontes que vocês conseguem encontrar dentro do portal que podem interessar vocês, né? De algumas revistas importantes. Essa aqui é Nature Geoscience. Estou com um negócio aqui que parece aqui na minha frente, que publica artigos de alta qualidade em todas as áreas de geociências. A Science é uma revista geral, né, com seção dedicada à geociências, cobrindo descobertas inovadoras. Aí tem a questão, né? As publicações que são de acesso pago, vocês só vão acessar os artigos se vocês tiverem feito aquele acesso que eu falei um pouco antes, né? O acesso identificado. Seja ele proxy, ou CAF, ou nas dependências da universidade. Então, temos aqui outros, né? Assim, eu trouxe aqui mais para ilustrar para vocês que vocês conseguem ter uma visão, né, e explorar algumas fontes de informação relevantes para vocês. Tem periódicos de alto fator de impacto, vocês conseguem localizar dentro da área de vocês, né, a partir do portal. Eu acho que é super recomendável que vocês sempre procurem fazer esse levantamento, sabe? Quais são as melhores bases de dados para atender a minha área? E vocês podem trabalhar com bases multidisciplinares, que têm uma cobertura da literatura científica mundial, mas sempre focar também em alguma que possa atender de forma mais específica, mais especializada na área de vocês. Então, aqui de oceanografia. Então, esse material eu vou deixar com vocês, e depois vocês podem ir dando uma olhadinha também. Todas essas fontes que eu estou mostrando, vocês têm acesso via portal de periódicos, tá? Da CAPES. Em termos de bases de dados, eu trouxe aqui também algumas para mostrar, olha, como a Taylor, que tem um escopo multidisciplinar, mas pelos testes que eu fiz aqui, a partir da busca temática, né? Também traz conteúdos na área de geociências. A Scopus também, que é uma baita base de dados acadêmica. Vocês também têm um escopo multidisciplinar, também conseguem recuperar coisas na área de vocês.
É a Clarivate, né, Web of Science, da Clarivate. Também ela é uma base de dados super recomendável e tem várias funcionalidades ali, tanto em termos de acesso aos conteúdos, mas também de serviços ali especializados para os autores, de análises métricas, e bem legal. E aí vocês também conseguem acessar, tá? No nosso acesso UERJ, tudo que eu estou mostrando aqui é que a gente consegue acessar com o nosso acesso pelo UERJ, tá? E eu localizei também essa base de dados GeoScience, GeoRef, que é uma base específica que atende a área de geociências. Ela é especializada na área de geociências, que vocês também conseguem ter acesso pelo portal. Trouxe essa aqui também, a Academic Search Prime, da EBSCO, que também tem é um escopo multidisciplinar, mas vocês também conseguem recuperar na área de vocês. A Wiley é a mesma coisa, também é multidisciplinar. Então, assim, opções é o que não faltam, né? E, mas eu trouxe aqui para vocês, só para vocês terem essa noção de que mesmo fontes de informação que são de acesso independente, digamos assim, vocês conseguiriam, por exemplo, acessar o Cielo sem precisar do portal, acessar a BDTD sem acessar o portal. Mas eu trouxe aqui justamente para mostrar que o portal também agrega essas fontes de informação também, né? E que são relevantes também para a pesquisa acadêmica, bibliográfica. O Cielo, ela tem uma cobertura assim, de periódicos, né, da América Latina, de outros países também, de alguns que colaboram, mas ela é forte aqui nessa questão das publicações, né, em acesso aberto, aqui na América Latina, no Brasil. E temos a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que é a fonte assim que agrega as teses e dissertações que são disponibilizadas nas bibliotecas, nas BDTDs, né, de cada instituição de ensino superior e pesquisa no Brasil, né, onde os alunos defendem, né, nos programas de pós-graduação e as instituições fazem esse depósito, como a gente tem na BDTD UERJ. A gente contribui para a BDTD nacional, que, por sua vez, alimenta o OASBR, que já tem uma cobertura, né, mais ampla ainda. Porque o OASBR, que é uma outra fonte que vou mostrar aqui, é esse aqui, ele já pega tanto publicações brasileiras como também de Portugal. É bem interessante, recomendo também que vocês acessem, explorem. Esse aqui é um repositório de pré-prints que também ele tem um escopo assim de algumas áreas, mais para a área de exatas assim, mas eu vi que dá para vocês explorarem também algumas coisas na área de vocês. É possível também, dentro ali talvez de física ali, tem alguma coisa ou outra que vocês podem ter, pode ter alguma interface com a área de vocês, tá? Tem outros repositórios também de pré-prints. O que são os pré-prints, né? São artigos, são publicações criadas para serem publicadas como artigo, mas que ainda não passaram pelo processo de revisão por pares. No entanto, a gente sabe que a comunicação científica ela tem uma demanda por uma velocidade, por ser cada vez mais célere, cada vez a comunicação ser mais rápida, né? E a gente precisar ter acesso tanto às publicações quanto também aos dados de pesquisa. Então, existem repositórios também de dados de pesquisa. Isso aqui é um exemplo de um repositório de pré-prints, mas para vocês perceberem que tem o seu valor também, não só os periódicos, os artigos que são publicados em periódicos que são o periódico acadêmico, ele ainda é a fonte de informação de maior prestígio, né, na comunicação científica. No entanto, esse tipo de material também é bastante utilizado, tem sido cada vez mais, é uma demanda muito grande de acesso, porque
traz informação mais atualizada, digamos assim, porque a gente sabe que o processo de revisão por pares, até o artigo ser publicado, ele tem um longo percurso. E, no caso de pré-prints e o acesso aos dados, pesquisas, os dados que dão validade àqueles achados dentro de uma pesquisa acadêmica, também. Então, são demandas que cada vez mais presentes, né, na comunidade científica de um modo geral, e que a gente tenha, hoje em dia, essa possibilidade de ter acesso a esses materiais. Então, deixo como opção para vocês explorarem também, ampliarem aí, talvez, o escopo de possibilidades de fontes de informação para pesquisa. Quando a gente olha para o portal de periódicos, a gente não pode olhar, eu vou fazer a pesquisa no portal jogando qualquer termo aqui nessa caixa principal de busca. A gente tem que explorar, né, esses recursos. Mesmo esses que eu estou mostrando para vocês, que todos esses aqui, esses últimos, da Cielo em diante, vocês conseguem acessá-los de forma direta. Botar lá no Google, Cielo, BDTD, e vocês vão direto para o site deles. Mas eles também estão agregados lá dentro do portal. Então, aqui nessa parte do meu espaço, aqui está mais detalhado, né, as mudanças que eles aplicaram. Então, hoje em dia, o que a gente consegue dentro do meu espaço? Eu não vou abrir aqui, porque às vezes tem alguns dados sensíveis, meus dados pessoais, então por isso que eu não vou nem abrir ele lá, quando eu abrir lá no portal, tá? No site. Mas ele tem aqui, ele permitia salvar favoritos, históricos de busca. Atualmente, ele é para administrar mesmo os dados pessoais, se inscrever nos treinamentos e baixar os certificados, tá? Continua sendo válido vocês criarem aí um cadastro aqui no meu espaço. Meu espaço também é diferente do acesso CAF, tá? O acesso CAF é para vocês fazerem o acesso identificado pelo ERJ para ter acesso a esses materiais que são pagos. E o meu espaço é só um ambiente ali dentro do portal para vocês administrar esse tipo de coisa que eu falei agora, né? Treinamentos, certificados. Então, os treinamentos, vocês têm aqui o calendário. Isso aqui é um exemplo, né, do calendário de treinamentos disponível lá. Então, vamos chegar na parte aqui de explorar a partir de um tema. Quando a gente pensa na estratégia de busca, gente, é importante a gente ter claro. Antes de eu entrar aqui nessa parte, eu queria só saber se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho. Tem aqui uma pergunta, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat antes da gente. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma pergunta importante. Por que o portal CAPES CNPq tem o acesso com algumas restrições de acesso que precisa pagar pelo. Isso aqui eu já até respondi, não é? É uma pergunta do Luiz Paulo. É justamente por aquela questão que eu falei, da diferença, porque cada instituição tem um tipo de acesso que é vinculado aos programas de pós-graduação. Não sei quais são esses critérios que eles têm lá para dizer que a UERJ consegue X e o FRJ Y. Às vezes pode ter uma coleção maior, mas assim, é isso que está, inclusive, lá dentro das informações disponíveis lá no próprio portal. Qualquer outra pergunta também que vocês quiserem esclarecer, tá? Vocês podem ir registrando aí sem problemas, a gente vai tentando responder. Então, eu vou mostrar aqui, basicamente, como a gente estrutura, né, uma estratégia de busca, porque a estratégia ela serve para nos auxiliar, para a gente conseguir encontrar, ela é formada por um conjunto de palavras e expressões com os operadores booleanos, para que a gente consiga encontrar os materiais necessários, né? Atender a nossa necessidade de informação. Então, eu sempre, assim, eu acho que a gente precisa pensar nos termos mais relevantes a partir da sua pergunta de pesquisa, que é o start para a nossa pesquisa de um modo geral, né?
é ter essa definição da nossa pergunta, e aí a gente vai pensar o quê? Nos termos que são mais importantes, para a gente checar na literatura, aquilo que eu falei, né? Olhar como esses autores estão nomeando aquele assunto e anotar. Eu acho que é muito relevante a gente criar um arquivo específico da nossa pesquisa, tá? Bibliográfica. Existem várias formas de a gente fazer isso, mas eu estou colocando aqui uma coisa assim, mesmo que seja simples. Vocês ainda não tenham, talvez, tanta experiência para montar um arquivo como um protocolo cheio de critérios, mas se vocês já anotarem, né, quais são os termos mais importantes, pensar ali, né, fazer esse passo a passo mais ou menos que eu vou mostrar, já é bastante relevante. Mapear, então, os termos da linguagem natural. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa é a forma como a gente fala, outra é, às vezes, como a literatura está reportando sobre aquele assunto. Eu vou dar um exemplo aqui mais da minha área, mas que pode ilustrar isso melhor, né? Por exemplo, a gente às vezes fala atenção básica à saúde, mas na literatura, ali, o termo técnico é atenção primária à saúde. Então, é importante o quê? Quando a gente vai pensar na estratégia de busca, é pensar tanto na linguagem natural, como a gente às vezes pode falar a respeito daquele assunto, e como a literatura mais técnica vai lidar com essa nomenclatura, né? Então, pensar nos sinônimos, nas traduções para outros idiomas importantes para a gente, porque o idioma é uma coisa assim fundamental, gente, porque se a gente vai trabalhar com fontes de informação, que a maioria dos artigos estão publicados em português, beleza, a gente vai fazer uma estratégia em português e vai nos atender. Mas se a gente vai trabalhar com fontes estrangeiras, né, a gente precisa pensar nos termos na língua inglesa. Então, é fazer esse registro, tanto dos termos em português quanto dos termos em inglês. Ou em outro idioma que for importante, sei lá, alemão, francês, não sei, espanhol. Vai depender da sua área de pesquisa, né, e do perfil ali das publicações que vão te atender. Então, combinar os termos com os operadores booleanos para montar a estratégia e aplicar a estratégia nas bases de dados, fazer os testes, fazer as adaptações necessárias, porque cada base de dados ela pode trabalhar de uma forma específica, pode não, elas trabalham com recursos próprios, né? Mas digo isso porque, um exemplo, tem base que o operador para a exclusão, o operador lógico, é o not, tem outra, vai ter base que é o and not. Então, você precisa, às vezes, olhar como que aquela base trabalha, né? Às vezes tem um tutorialzinho, se informar. Você vai escolher aquela fonte de informação, explora ela ali, o help, como é que faz a busca nela, para você montar uma estratégia previamente. E uma coisa é você fazer uma busca ali exploratória a partir de um termo qualquer e levantar ali qualquer coisa. Mas se você quer fazer uma coisa mais estruturada, para ter resultados mais relevantes para a tua pesquisa, você precisa montar uma estratégia de busca, trabalhar. Aí eu sugiro, né? Trabalhar esses termos com a linguagem natural, linguagem controlada, o uso dos operadores. E isso eu vou mostrar como é que faz, tá? Aqui. E uma vez aplicada a estratégia nas fontes escolhidas e feitas as adaptações, você vai ter aquele conjunto de resultados que você vai poder levar para o gerenciador de referências da sua preferência, né? Seja ele o EndNote, Zotero, Mendeley ou outro, Ryan, quem vai fazer revisão sistemática, e recuperar os resultados, né? É isso aqui que eu acabei de falar. Então, aplicada a estratégia, recuperou os resultados, você pode levar esse conjunto de itens que você recuperou em todas as fontes para o mesmo lugar e administrá-los todos dentro de uma ferramenta só. Porque todas as bases, elas têm sempre a possibilidade de você ter um espaço personalizado e salvar aqueles resultados que você recuperou e achou bacana dentro delas. E isso também é válido. Se você funciona legal assim, beleza.
Mas, se você quer, o problema disso é que você pode ter mais trabalho, porque às vezes um mesmo artigo que você recuperou em uma base, você pode ter recuperado ele também em outra. Aí você vai ter duplicações, você vai ter mais trabalho para ficar selecionando. Se você levar todos para um gerenciador de referência, você consegue tirar as duplicações e ter uma visão ali, né, geral desses resultados levantados para a tua pesquisa. Então, como eu falei, algumas dicas aqui que eu considero importantes, né? Fazer essa busca prévia, fazer um mapeamento de termos, né? Linguagem natural, linguagem controlada, o uso de tesauros para levantar a linguagem controlada, selecionar esses fontes de informações que são relevantes de um modo geral na área acadêmica mundial e as que são mais pertinentes para a tua pesquisa especificamente. E considerar o idioma, como eu já falei. Em termos dos operadores booleanos, né? Nós temos o AND, o OR, NOT, que é geralmente o padrão. Às vezes, algumas bases podem trabalhar com eles um pouquinho disfarçado, como tem na própria BDTD, na Biblioteca Digital de Dissertações, na Nacional. Se vocês abrirem lá na parte de busca avançada, ela trabalha com eles um pouco camuflado. O AND vai ser todos os termos, o OR vai ser qualquer termo, e o NOT vai ser lá nenhum. Então, mas é mais ou menos isso aqui, tá? Isso aqui é um padrão que geralmente todas as bases de dados vão trabalhar quando vocês vão fazer, seja utilizar o formulário de busca avançada deles, das bases especificamente, ou se vocês montarem uma estratégia de busca num editor de texto, montando ali, fazendo as suas combinações, tá? Vocês vão utilizar os operadores booleanos. Então, o operador OR, ele vai ser utilizado para vocês combinarem termos que têm uma equivalência conceitual, semântica. Trabalhar com termos dentro de um determinado grupo. E o AND vai fazer a interseção, você vai estar dizendo para aquela base que você quer que, né, quando você usa o OR, você vai dizer, eu quero isso ou isso. Quando você trabalha com AND, você vai dizer, eu quero essa combinação aqui, eu quero os dois. E o NOT você vai excluir sempre o que estiver depois daquele operador. Se você tiver construído uma estratégia manual num editor de texto, você vai botar o operador NOT e o tempo que você colocar depois é o que ele vai estar excluindo dentro da base. Então, todos eles a gente pode pensar numa lógica de grupos, né? Como se fossem conjuntos. A gente cria ali os grupos para fazer alternância entre os termos com a equivalência conceitual, utiliza o AND para combinar esses grupos, ok? E o NOT geralmente a gente coloca, se precisar, por último. Isso se precisar, na maioria das vezes a gente não precisa usar o NOT. Então, aqui trouxe uma questão. Eu acho que tem alguém que colocou alguma coisa aqui. Ah, tá. Não, só informação de presença, né? Beleza. Eu trouxe aqui essa questão, tá? Tentei trazer aqui algumas questões pensando na área de vocês. Não sei se vai fazer muito sentido para vocês, mas assim, é uma proposta de me aproximar um pouquinho da área de vocês. Como as variações climáticas influenciam a formação e a erosão de solos no Brasil? Então, a partir dessa pergunta de pesquisa, o que vocês poderiam pensar em relação a termos, tá? Aí eu trouxe aqui uma proposta de uma dinâmica rápida aqui para a gente fazer, que eu convido vocês a escanearem esse QR Code para vocês preencherem lá rapidinho, é uma coisa rápida, tá, gente? Vocês podem digitar lá um ou dois ou três termos que vocês considerem relevantes em relação a essa pergunta aqui. Vocês conseguem? Vou trazer aqui a questão de novo, tá? Vou deixar aqui. Será que todos pegaram? O André vai disponibilizar também o link aí no chat. Joyce, tem como colocar de novo a pergunta? A pergunta,
Tá. Então, lembrando que quando a gente tem uma pergunta de pesquisa, a gente tenta identificar os núcleos principais e termos relacionados, né? Pensando ali, os termos que já podem fazer parte da própria pergunta, mas também sinônimos, variações, às vezes siglas importantes, traduções. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Então, aqui a gente vai vendo, ó, conforme vocês estão digitando aí, incluindo os termos. Não, aqui mesmo. Aí vai aparecendo aí, ó, clima, erosão, Brasil, solos, alterações. Tá aparecendo para vocês essa tela? Não, não Não está tá aparecendo, aparecendo, não. não? Ah, então Não. deixa eu ver aqui A gente na... está dando só a questão na tela. Ah, vou botar a tela. Vê se vai aparecer aí agora. Ah, agora está aparecendo. Então, quem aí participou da dinâmica e digitou alguns termos, já está aparecendo aqui a contribuição de vocês, o que pode ser pensado sobre esse tema. Então, assim, isso aqui, gente, é para a gente perceber que a gente pode fazer assim, tipo um brainstorming, tentar pensar vários termos que são relevantes e a gente criar um registro, tá? Isso aqui é só uma dinâmica para fazer vocês pensarem que a gente pode ir pensando nessas variações. Então, a partir dos termos, agora eu vou voltar na apresentação. Mudou, Fernanda, para a apresentação agora? Mudou, está na pergunta de Tá, novo. beleza. Aqui eu já trouxe um levantamento que eu fiz, né? Tentando aqui explorar a partir dessas informações que eu falei para vocês. Olhar a literatura, olhar, às vezes, o termo técnico, né? Usando linguagem controlada, pensando sobre, refletindo sobre o tema. Aqui são só alguns exemplos, tá, gente? Porque eu não sou especialista na área, mas assim, para tentar mostrar para vocês. Por que que essas expressões aqui estão entre aspas? Porque quando a gente vai pensar em termos compostos, a gente usa aspas para poder informar para a base que a gente quer essa combinação. Se a gente colocar o termo sem aspas, ele vai buscar, por exemplo, variações em uma referência recuperada, climático em outra. Então, são recursos que a gente tem para melhorar a recuperação da informação que a gente está aplicando nas bases. Outra coisa, né? Pensando aqui nas variações, por exemplo, variação climática, variação do clima, variação na temperatura, tudo isso poderia ser pensado, né? Eu vi que vocês colocaram lá em outros idiomas também, legal. Recursos também, quando a gente vai pensar nesse levantamento de termos, a gente pode pensar em recursos de truncagem, né? A truncagem é quando a gente utiliza uma parte de um termo para buscar a variação. Que, por exemplo, Brasil com asterisco aqui. Eu posso buscar Brasil, posso recuperar Brasil, brasileiro, brasileiro, brasileiros, brasileira, brasileiras. Tem um recurso coringa também, que algumas bases admitem, que é meu Deus, a interrogação para variação de, às vezes, alguma letra, tá? Que aí poderia recuperar Brasil com S, Brasil com Z, tá? Então, aqui, esse aqui já para mostrar para vocês o que eu levantei. E aí, como é que a gente estrutura a estratégia depois de feita um levantamento assim dos termos? Existem algumas estruturas na própria literatura, de um modo geral, que dá suporte para essa parte de recuperação, né, da informação. Muitas delas são aplicadas à área da saúde, mas
de uma forma geral, elas servem para mostrar uma lógica de construção da estratégia de busca que eu acho que é válido para qualquer área, tá? Aqui tem alguns exemplos. Esse aqui, Pico, ele é geralmente utilizado para fazer, ele é aplicado mais para a área clínica, entendeu? Da área da saúde para questões clínicas, onde cada palavra, ela seria, no caso, um grupo, né? O P vai ser população, o I intervenção, o C controle, e tudo isso vai estruturar a gente pegar a nossa pergunta de pesquisa e transformar numa estratégia de busca. E aí, para além desses acrônimos existentes, né, que vocês são recursos, né, algumas possibilidades que podem ser utilizadas aí, mas eu não sei se algum deles, eu não olhei isso a fundo, se algum deles atende à área de vocês, porque na maioria das vezes essas publicações de onde a gente vê, né, esses exemplos sendo utilizados são mais da área da saúde, mas de qualquer forma tem essa referência, inclusive, as duas referências estão lá ao final aqui também dessa apresentação que vocês podem conferir a publicação. Tá? Então, nós temos aqui, eu trouxe assim, você pode pensar em grupos de um modo geral, onde o primeiro grupo você vai trabalhar ali, ó, as variações climáticas, mudança climática, climas, variações de temperatura, precipitação. Aí vai fazer a combinação com outro grupo. Aí vai usar, tá vendo? Ó, o O entre os termos de um grupo. O AND para combinar os grupos. Aí, ó, o segundo grupo, formação do solo, erosão do solo, pedogênese, intemperismo físico. E o outro grupo, Brasil. Então, essa aqui eu acho que é uma lógica básica para montar qualquer estratégia de busca, independente do acrônimo, né? O acrônimo você precisa encaixar esses núcleos da tua pergunta dentro daquela estrutura, porque a gente sabe que existem várias formas da gente fazer a pesquisa acadêmica, né? Tem a pesquisa empírica, tem a pesquisa, vamos dizer assim, que vai utilizar a pesquisa bibliográfica só para dar o quê? Uma contextualização no tema, e às vezes utiliza o quê? Uma revisão narrativa, que é uma revisão mais tradicional, que não tem muito aquele rigor, que tem que seguir uma metodologia específica para essa pesquisa bibliográfica, porque tem alguns estudos, né, como revisão sistemática, revisão integrativa, revisão de escopo, que elas têm uma metodologia própria para você precisa seguir. Mas isso aqui, o que eu estou mostrando para vocês, se aplica para qualquer área. É vocês pensarem essa lógica que é básica, tá? Digo assim, na área da saúde, o que eu vejo, que eu falo muito da área da saúde, que eu tenho uma atuação mais forte na área da saúde. Mas assim, essas metodologias, se vocês vai fazer uma revisão de escopo, você tem que ter a tua estratégia montada, tem que seguir todo aquele passo a passo lá. E isso tudo fica o quê? Público. Tudo isso se gera um protocolo, é registrado, isso fica lá, as pessoas conseguem visualizar o quê? O caminho percorrido, né, para que para mostrar que a tua pesquisa ela pode ser reproduzível, a tua pesquisa dá mais transparência, né, àqueles achados que você está colocando ali no teu artigo, na tua tese, na tua dissertação. Sustenta de uma maneira mais confiável, digamos assim. As pessoas conseguem validar, conseguem reproduzir. Permite isso, a reprodutibilidade, que também é uma demanda cada vez mais presente também na literatura, né? Na comunicação científica de um modo geral. Essa transparência. Então, assim, independente do tipo de estudo, mesmo que seja uma pesquisa bibliográfica para fazer uma contextualização, se vocês quiserem criar, apontar, né, na metodologia ali as etapas que vocês fizeram, perseguiram, é uma opção também, tá vendo? Uma vez que vocês já dominam aí como montar a estratégia, vocês dizem, ó, escolhi tais fontes, ó, apliquei, selecionei esses assuntos, esses termos, combinei montando essa estratégia aqui, né? Às vezes se aproximam daquela revisão narrativa que é tradicional, que muitas vezes eles falam que
corre risco de viés, porque quando a gente despreza alguns termos, a gente está ali excluindo a possibilidade de olhar para outras publicações que poderiam trazer, às vezes, ideias que, às vezes, não estão muito em consonância com aquilo que a gente estava pretendendo. Então, assim, a transparência é uma coisa válida, independente do tipo de estudo. E aqui eu trouxe outro exemplo, tá? Para vocês, pensando aqui na área aí de turismo, né? Práticas sustentáveis. Não. Quais são os principais desafios para a implementação de práticas sustentáveis no turismo de praia? E aí eu trouxe também aqui a possibilidade de a gente fazer a dinâmica. Tá? O que vocês podem pensar a respeito também dessa temática? Seria o André vai disponibilizar também o link aí. É o mesmo link ou é um link diferente? É outro link. É esse QR Code aqui, ó, tá na tela. Oi, eu não consegui responder nem o primeiro questionário. E a pergunta é essa aqui. O André conseguiu disponibilizar o link no chat? Sim, já está lá. Aí eu vou entrar lá para a gente ver, ó, o outro. Veja esse aqui. Mudou aí a tela, Fernanda? Mudou sim. Será que o pessoal está conseguindo inserir algum termo? Não sei se eu... Só se pudesse colocar a questão, só para ajudar. Assim. A questão? Beleza. Questão. Oi, me indicou para acessar um portal de apresentação. Foi? O que significa isso? Desse portal da internet aí? Eu não estou Fazer escutando. como uma Tem pessoa. alguém fazendo uma pergunta? Esse último link que o André colocou aí no chat é para responder, para a gente colocar lá alguns termos relacionados a essa pergunta aqui. É uma dinâmica, gente. Se ficar complicado, a gente passa, porque a ideia vocês já pegaram, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui também, olha, a partir de termos que a gente pode levantar, é a mesma coisa aí. Turismo de praia, ecoturismo, práticas sustentáveis, como a gente monta também a estratégia. Então, a gente vai pensar aqui em algumas possibilidades, ó, de variações lá dentro do grupo de turismo de praia. Eu coloquei aqui, ó, turismo de praia, ecoturismo, turismo ecológico, turismo verde. Dentro do grupo de práticas sustentáveis, ó, práticas sustentáveis, sustentabilidade, conservação ambiental, conservação da natureza, patrimônio natural, educação ambiental, certificação ambiental, participação comunitária, gestão costeira, enfim. Tem aqui alguns termos, gente, não sei nem se faz muito sentido dentro da temática, mas assim, estou falando para vocês é que quando vocês forem fazer a estratégia de vocês, vocês podem trabalhar aí com essas variações, né, de termos e conceitos semelhantes dentro de cada grupo, tá? E fazer essas combinações. E aí, olha, eu fiz uma em português e fiz uma em inglês, tá? E aqui eu deixo, antes da gente aplicar e explorar lá no site, eu deixo a indicação também para vocês desse tesouro que eu vi que cobre a área de geociências, ciências da Terra e geociências, que é esse link aqui, tá? Nessa apresentação, vocês vão ter esse link também. Vocês podem explorar essa ferramenta. Então, essa aqui eu deixo como uma dica. Quando vocês levantarem os termos naturais, vocês também podem consultar para tentar checar a nomenclatura, né, técnica, o termo técnico daquele assunto, tá bom? Deixo aqui também
uma dica aqui que é do nosso canal, né, no YouTube da nossa biblioteca, que tem outros treinamentos já realizados e alguns vídeos tutoriais também, tá? Se vocês quiserem dar uma conferida, na nossa página do Instagram, as referências que eu utilizei aqui. Mas a gente não encerrou não, tá? Agora a gente vai para a parte prática lá, para explorar o site. Eu vou mudar aqui a tela de para abrir no isso aqui, mas vou abrir no portal. Ah, então, isso aqui, gente, é um registro. Vocês estão olhando um arquivo Word agora? Sim, estamos. Então, aqui é como eu estruturei, né? Ó, a pergunta, aí a estratégia em português, estratégia em inglês. Aqui as bases que eu selecionei, né? As fontes que são todas vinculadas aí ao portal de periódicos da CAPES e as aplicações das estratégias. E aí eu fui fazendo o quê? Um registro. Eu botei aqui a fonte, a estratégia aplicada. Aqui no caso é resultados e a data que eu fiz a busca, tá? E observações, eu sempre boto o quê? Como que se eu utilizei algum filtro, qual foi o campo que eu coloquei, que eu colei essa estratégia. Então, a partir de uma estratégia que a gente monta previamente, assim, manualmente, seguindo essa lógica que eu apresentei para vocês, a gente pode aplicar em várias fontes, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, dentro desse primeiro tema aqui, ó, que a gente viu, né, variações climáticas, como as variações climáticas influenciam a formação e a erosão dos solos no Brasil. Vou pegar essa estratégia aqui em português. Lá dentro, tá mudando a tela aí, ô Fernando? Só para ter uma noção. Quando eu vou mexendo, tá Sim, mudando? está mudando sim. Beleza. Muda para o Então, Google agora. aqui no portal, a gente vem aqui. Já vou colocar a busca geral aqui, é aquela estratégia em português, tá? Para mostrar para vocês. Coloca entre parênteses mesmo? Cada grupo, ele vai com essa estrutura mesmo. A gente monta a estratégia usando os parênteses para abrir e fechar um grupo. A gente abre e fecha o grupo, o primeiro grupo, e aí usa o end para combinar esse primeiro grupo com o segundo. Entendeu? Aí a gente aplica, tá vendo? Olha, aquela estratégia que eu fiz em português, joguei aqui na busca geral, dentro do portal de periódicos, e ele me dá aqui o resultado, ó, 56 itens recuperados relacionados a essa temática. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês, e aqui tem a opção aqui de filtros, né? A gente pode fazer os refinamentos e tal. Quando a gente pega a busca em inglês, agora eu vou mostrar para vocês. Aí eu apago aqui e colo. Olha a quantidade, gente. 930 itens. Ele amplia bastante, porque ele pega mais recursos, ele consegue ter uma acessibilidade maior, deu na busca com os termos em inglês. Ele vai pegar literatura brasileira que tenha ali. A gente sempre tem que ter, né, um resumo na língua inglesa, né, o abstract, e às vezes também tem o título também em inglês. Então, ele pega tantas publicações em português e em inglês, ele vai conseguir pegar, e vai pegar também de publicações estrangeiras, né, que foram já publicadas todas toda em inglês. Outra coisa aqui, para a gente explorar. Agora eu vou entrar nas bases específicas. Não, deixa eu só mostrar alguns recursos aqui da. Aqui o acesso CAF é por aqui, gente, o caminho, né, que eu tinha mostrado lá no slide para vocês. Aqui vocês vão colocar o ERG, ó, selecionar, aí enviar. Aqui vocês vão fazer aquela identificação do UERJ. Eu não vou fazer porque aqui, ó, como que a gente sabe que a gente está logado com acesso da UERJ? É quando aparece aqui o nome, ó. Você está acessando esse portal por UERJ. Então, a gente sabe que quando a gente está com essa identificação aqui, a gente vai conseguir acessar os conteúdos pagos, tá?
E aí, eu quero fazer uma busca a partir de uma base específica. Eu venho aqui, ó, lista de bases e coleções. Aqui, aquela parte que eu falei que tem aquela lista geral, vocês podem dar uma olhadinha. É aqui onde vocês podem aplicar aqueles filtros. Mas eu já vou direto na Scopus para aplicar a busca que eu já fiz aqui, tá? Do teste. Então, eu vou pegar a estratégia em inglês, copiar. Deixa eu só ver aqui o parâmetro que eu utilizei. É busca aplicada no campo geral de busca, tá? Aí, ó, eu digitei o nome, tá? Eu digitei o nome, mas eu poderia ter navegado lá pela lista geral que o portal apresenta. Mas é mais prático porque eu já sei o que eu quero, né? Eu quero acessar as Scopus. Então, ele listou aqui, tá vendo? Clico aqui nas Scopus, que é da Elsevier, né? O editor, administrador dessa base. Venho aqui em acessar. E aqui eu vou colar a estratégia em inglês. Eu não vou aplicar aqui estratégia em português. Por quê? Nessa base, a predominância aqui, quer dizer, a literatura que está indexada e é recuperada dentro dessa base de dados está em inglês. Então, eu tenho que usar uma estratégia em inglês. Então, aqui nós temos acesso aqui a esses conteúdos, olha, recuperados com essa estratégia que a gente montou e a gente colocou aqui. Ele está... só uma observação aqui para vocês, tá? Como eu colei lá no campo geral, na página inicial, ele está buscando no título, ele está buscando essa estratégia no título do artigo, no abstract, no resumo, né? E nas palavras-chave, keywords. Então, todos esses termos da estratégia estão sendo recuperados nesses campos, tá? Se eu quisesse definir um outro campo, eu teria que fazer na busca avançada, que aí já é outra questão, que aí pode ser... Vocês podem até conferir como fazer busca avançada, utilização das Scopus de forma mais aprofundada em outras fontes, em alguns vídeos lá no nosso canal. Eu não vou conseguir explorar tudo aqui, senão vai ficar uma coisa monstra, né? Vai demorar muito aqui, gente. Eu quero mais mostrar para vocês a aplicação dessa estratégia dentro dessas fontes, como é que a gente vê, né, os resultados. Aí ele vai, ó, mostrar aqui, a gente recuperou esse total, tá vendo? Como a gente faz esses registros. Por que aqui deu diferente? Ó, eu tinha aplicado essa estratégia no dia 13 de setembro. Eu tinha recuperado 327. Aqui no resultado já está um pouquinho mais. Por quê? Alguma dessas revistas já deve ter publicado algum artigo a mais que seja relacionado a essa temática que foi recuperado também, entendeu? Dentro de cada base, vocês conseguem também criar ó, o login de vocês, fazer criar o perfil, né? Salvar favoritos. Aí sim, salvar favoritos, enviar. Se vocês quiserem mandar para o gerenciador, gostei dessa estratégia aqui, tá vendo? Ó, apliquei a estratégia, seleciono aqui, ó, exportar os resultados para o gerenciador de referência. Aí, ó, quero mandar para o Mendeley, quero mandar para o Zotero, para o EndNote, ou quero só pegar o arquivo RIS geral, sem ter uma especificação de algum gerenciador específico. O formato RIS, ele costuma ter os metadados, né? O que é isso aqui? Isso aqui, gente, é um recurso que a base oferece para a gente pegar os metadados desses resultados que a gente conseguiu recuperar a partir da estratégia e levar para esse gerenciador de referência, onde a gente vai poder ter essa coleção, criar uma coleção sobre esse assunto, né? Reunir de várias fontes e criar uma coleção sobre esse mesmo assunto num lugar só. E aí vocês podem ter só os metadados, que é o quê? Título, resumo, os autores, ou também, dependendo da forma que vocês vão trabalhar, levar também o PDF. Tem algumas bases que já fazem esse negócio direto, né? Mandam, por exemplo, como o Mendeley, que é associado a Scopus, é o mesmo editor, né? Quer dizer, o Mendeley é do mesmo editor da Scopus. Existem formas de mandar para o Mendeley de forma direta, que aí vai até para o PDF. Agora, quando a gente está mandando RIS, está baixando o RIS, a gente vai baixar para o nosso computador um arquivo, uma extensão, e depois a gente vai subir para um gerenciador de referência. Aí vai levar só os metadados.
entendeu? Só pontuando aqui essas diferenças para vocês. E aqui, assim, gente, tem muita coisa dentro dessas bases. Essas bases são sofisticadas, elas têm diversos recursos, tá, que vocês podem explorar. Tem até essa parte de análises métricas para vocês verem também, formas de visualização de várias formas em que vocês conseguem criar alertas, salvar a busca, enfim. E quando vocês têm, por exemplo, criam um login na Scopus, esse mesmo login vai servir para o Mendeley, vai servir para Science Direct, vai servir para Embase, vai servir para várias bases de dados desse mesmo fornecedor, no caso, que é a Elsevier, tá? Mas vamos voltar aqui para a nossa lista aqui e vamos aplicar numa outra fonte. Agora eu vou E pegar... esses alertas servem para saber quando foi adicionado algum material sobre o tema que eu estou pesquisando, é isso? Oi? O alerta que a gente pode cadastrar é para avisar do material que foi cadastrado na base que tem a ver com a pesquisa que eu estou fazendo, é isso? Exatamente. Quando a gente salva a estratégia, a gente, por exemplo, eu gostei desse resultado aqui, 328 documentos. E eu acho que eu vou salvar essa estratégia, mas aí tem que estar com login, né? Tem que ter criado já uma conta e estar com login. Aí você vai poder receber atualizações de outros arquivos, de outros artigos relacionados a essa temática dessa busca que você fez, tá? Então, vamos voltar aqui, né? Eu vou testar agora na Taylor e Francis, que é uma outra fonte de informação. Vou fechar essa aqui dos copos, tá? E vou voltar aqui para a gente buscar lá na Taylor e Francis e mostrar para vocês. Então, a gente clica aqui no nome da base, clica aqui em acessar. O portal vai te redirecionar para a base. Aí você vai pegar a estratégia e vai colar. Deixa eu ver se foi isso que eu fiz no campo geral. Tá. Boa tarde. Por que ser tão complicado fazer uma pesquisa tão básica? E por que precisa de tantos cadastramentos em sites determinados de base de periódicos? Olha, gente, eu não consegui escutar muito bem a minha caixinha de som aqui, infelizmente. Ela é meio ruinzinha e eu não consegui entender a pergunta. Teria como botar no chat? Escrita? Luiz Paulo falou que este website é muito complicado fazer as pesquisas básicas. Qual seria, Luiz? As Scopus? Então, aqui, ó, na Taylor, né, a gente pegou aquela estratégia, a gente aplicou, ele vai mostrar aqui o total de resultados recuperados. Aí a gente pode aplicar filtros também depois, tá? Mesma coisa, mesma lógica, selecionar, ó, e fazer downloads ou exportar esses resultados, mudar a forma de apresentação, né? Acessar esses arquivos, os artigos recuperados, ó. Clica sobre aqui, ó, a gente já tem o acesso, né? Ó, abre o PDF. Então, estou mostrando aqui para vocês que a gente pensa na nossa temática, cria a estratégia, seleciona as fontes, aplica a estratégia nas fontes. Aqui está demorando um pouquinho para abrir, mas o importante é mostrar para vocês esse caminho, né? Essa lógica. Ah, tá. Ah, sim. Beleza. Saiu a minha busca. A outra coisa, gente, às vezes, quando a gente está navegando dentro de uma base, e a gente já fez uma estratégia, uma das coisas, assim, relevantes, ó, até para mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui tem conteúdos
que se você não estivesse com acesso pelo UERJ, você teria que, para acessar um artigo, teria que pagar. Ó, e aqui ele está mostrando, ó, acesso pelo UERJ. Tá? Ó, a gente vê aqui o artigo em HTML. Quando a gente abre um artigo HTML, a gente tem a possibilidade de clicar, se a gente estiver usando o navegador Chrome, de clicar aqui em traduzir para o português. E a gente consegue, ó, também, ó, ter a possibilidade de ler em português, né? Com a tradução do Google, mas assim, já adianta bastante também. Se você baixar o PDF, aí o PDF vai estar em inglês mesmo, tá? Então, assim, estou mostrando Mas aqui já para... ajuda a escolher, né? Oi? Já ajuda a filtrar qual que interessa a gente, né? Já dá para ter uma ideia quando traduz, né? Ah, sim, com certeza, facilita, assim, vai mais rápido nessa seleção. É, É, domina. então, aqui, a gente já... Não dá para explorar muito, né, gente, dentro das bases. Assim, eu vou mostrar assim, o básicozinho, bem o básico dentro de cada fonte para a gente poder não também ficar muito tarde aqui. Vou mostrar agora da Web of Science, que com a mesma estratégia, vou fechar então essa aqui da... Agora que abriu aqui o PDF do outro artigo. Volto lá e seleciono. A Web of Science é da Clarivate. Essa aqui. É essa aqui. E aí, clica aqui em acessar. E aí, a busca avançada, gente, é aqui, ó. Clicar aqui em busca avançada. Ele já tem aqui os códigos próprios para busca avançada, do que vocês podem combinar, às vezes, montando nessa estratégia manual que eu mostrei, a lógica, vocês conseguem definir, eu quero que aquele termo específico, aquele grupo, seja buscado no título ou no resumo. Eu quero que, vamos supor, o primeiro grupo seja buscado todo no campo título ou no campo tópico, que vai buscar no título, resumo e palavra-chave. Então, você tem essas opções de deixar isso ainda mais preciso, né? Utilizando o formulário aqui de busca avançada da base. Mas eu vou fazer o geralzão, tá? Lá na página inicial mesmo, quando a gente clica aqui, eu vou botar o tópico. Porque aqui tem até a opção de buscar em qualquer título, qualquer campo, é o padrão. Mas em qualquer campo, ele vai recuperar em qualquer parte, até mesmo no título do próprio periódico. Então, pode não ser uma informação relevante, né? Então, a gente pega a estratégia, cola aqui, vou botar aqui no campo tópico. Ó, e ele vai te dar o resultado, né? Sobre essa temática. Mesma coisa, dá até para você clicar com o botão direito, ó, botar para traduzir para o português e você tem uma ideia do que foi recuperado sobre com essa estratégia, né? Isso para aqueles dois temas, né, que eu fiz aqui uma simulação, né, como se fosse uma pergunta de pesquisa. Então aqui isso a gente está vendo tudo dentro desse primeiro tema, dessa primeira pergunta de pesquisa. Do segundo, eu até acrescentei algumas diferentes aqui, tá? Para a gente olhar, que seria, no caso, essa da EBSCO, e eu acrescentei a BDTD também, para a gente olhar. Mas é isso, gente. A gente pode aqui selecionar um item específico. Gostei desse, aí mandar para o e-mail de vocês, ou baixar o PDF, ou exportar o resultado, como eu falei para vocês, ó. Pode mandar essa referência selecionada, baixar o RIS, ou... Cadê?
clicando nele, ó, vou abrir ele aqui. Aí já tem outras informações mais detalhadas do artigo, você consegue ter uma visão bem mais completa, né? Até e-mail, às vezes, gente, do autor, tá? Aqui até uma dica, caso vocês se deparem com um artigo que, mesmo com acesso da UERJ, ainda assim vocês não conseguem abrir o texto completo, uma opção é vocês sempre tentarem identificar o e-mail de contato do autor, que vocês também podem entrar em contato com o autor e tentar. Outra coisa são as redes sociais acadêmicas, como o ResearchGate, que também, às vezes, os pesquisadores, os autores, disponibilizam de forma voluntária seus artigos. Também é uma opção também pode ser explorada. Tá? Então, aqui a gente vê métricas de citação, vê um monte de coisa, né? Exportar aqui tem a opção do e-mail, tá? Então, aqui a gente consegue mandar esses dados aqui desse artigo para o e-mail também. Ó, criar um alerta de citação. Então, gente, essas bases, elas têm muitos recursos. Então, é uma questão realmente de explorar. Tem muitas possibilidades aqui, bem bacanas. Vou voltar aqui para a nossa estratégia e a gente dá uma corrida aqui. Então, eu mostrei para vocês o Web Science. E agora, eu vou mostrar para vocês para ser uma coisa assim mais... Ah, tá, a GeoRef, que é a específica aí da área de geociências, tá? Vou abrir aqui para vocês. Vou fechar essa aqui da Web Science. E vou voltar aqui dentro do portal. E vou botar GeoRef. Ela tem a GeoScience World, GeoRef. Tem os dados aqui. Fala aqui um pouquinho sobre a base, o que ela tem, né? Desde quando ela tem materiais publicados disponíveis. Aí você vem aqui em acessar, que aí vai redirecionar para o site específico da base, onde você vai fazer as buscas dentro da própria base. Tem aqui a opção aqui de navegar, olha, pelas publicações específicas de dentro da base. Nossa. E vocês podem fazer uma busca aqui também. Eu percebi, através dos testes, por isso que é importante fazer os testes. Isso aqui também, por que é importante mostrar para vocês? Que cada base, às vezes, ela tem uma reação diferente em relação àquela estratégia aplicada. Estou até pontuando aqui para vocês que isso aqui é uma estratégia básica, a gente não está nem trabalhando com rótulo de campo, onde eu falei ali dentro da Web of Science, que eu mostrei, que tem os rótulos de campo, onde a gente consegue, para cada grupo, definir onde a gente quer, né, que esse grupo aqui, por exemplo, o primeiro fosse buscado no título, o segundo no resumo. Tem base, isso aqui é uma estratégia básica, mas mesmo sendo básica, tem algumas bases, elas ainda têm algumas dificuldades, então a gente pode trabalhar com coisas simples. Então, isso aqui é bem simplesinho, ó. Vou botar aqui para mostrar para vocês. Como é uma base já específica da área de vocês, né? Eu acho que ela pode ser bastante útil, relevante aí na pesquisa. Olha, é porque aqui está com tradução, tá? Mas ela é literatura em inglês. Aqui, tá vendo? Com essa estratégia aqui, foram recuperados 2.466 itens, né? Foram recuperados. Vocês ainda conseguem aplicar filtros também, tá? Ó, tem filtros aqui até de assuntos específicos dentro dessa área. Aí eu clico, dá para né? Exportar também, mudar aqui, ó, salvar essa busca. Sendo uma base que é da área de vocês, né, das geociências, eu acho super válido vocês depois criarem uma conta dentro dela, explorarem vários recursos, como que ela trabalha. É só com a prática mesmo que a gente aprende, a gente vai se aprimorando
tá? Na pesquisa bibliográfica, ó. Vou abrir aqui um PDF. Então, gente, eu acho super bacana. Eu não conhecia também essa base, mas pelo que eu vi, ela é muito importante na área de vocês. Tem aqui periódicos bem relevantes também na área. Tem um tesauro também próprio, olha. Acabei de ver. Tem um tesauro próprio. Gente, isso aqui é maravilhoso, hein? Ó, de termos geográficos. Olha aqui, gente. Então, geralmente, quando a base tem um tesauro, ela permite, às vezes, a gente já realizar buscas a partir de um termo, ó, do tesauro. Eu cliquei lá, Europa. Então, ó, tá vendo? Ela já selecionou tudo relacionado à Europa, já fez já traz resultados relacionados. Então, você tem como, ó, aqui explorando aqui junto com vocês ao vivo. Acabei de perceber que a base tem um tesauro. Então, como não é uma base que eu estou familiarizada a utilizar, porque ela é específica das geociências, não tinha muito, não tenho. A primeira vez que eu utilizei ela foi para mostrar para vocês, tá? Então tá aí essa opção. E agora eu vou mostrar. Ah, tem uma pergunta nova? Por que é necessário o uso de operadores lógicos para fazer uma pesquisa em uma base de dados periódica, como um portal de... Ah, tá. Por quê? A gente usa os operadores lógicos para a gente combinar os termos quando a gente está montando uma estratégia de busca sobre a nossa temática de pesquisa. E se a gente buscar com um termo só, a gente só vai recuperar publicações com aquele único termo. É uma consulta limitada que a gente está fazendo. Quando a gente faz combinações, a gente está ampliando a sensibilidade dessa busca, no sentido de trazer novas publicações que talvez não seriam recuperadas com um termo só. E aí a gente está perdendo a possibilidade de novos insights, né, de publicações que trazem outras contribuições. Então, quando a gente monta uma estratégia de busca, a gente está trabalhando tanto com a possibilidade de fazer uma ampliação, né, nessa quantidade de resultados que podem ser recuperados, quanto também, quando a gente trabalha com termos técnicos, a nomenclatura da linguagem controlada, como mostrei no Tesauro, a gente está trabalhando o quê? Com a precisão. A gente está atribuindo maior precisão também. A gente fazer a estratégia é o quê? É fazer um equilíbrio entre ampliar as possibilidades e também trabalhar com termos da linguagem controlada para atribuir maior precisão. Então, a gente consegue explorar a literatura de uma forma mais elaborada e ampliar nosso leque de opções. Porque a gente ter um único foco pode ser bom para uma coisa rápida, muito exploratória. Mas quando a gente quer fazer, por exemplo, uma pesquisa exploratória a partir de um tema para identificar, é uma lacuna do conhecimento que eu quero explorar, eu quero ver o que tem na literatura publicada no Brasil e no mundo sobre esse tema, porque é uma coisa que eu quero explorar na minha tese. Eu preciso fazer um levantamento. O que já existe sobre esse assunto, né? Então, é necessário fazer uma estratégia de busca. E a estratégia de busca, você precisa utilizar os operadores booleanos. Então, é isso aqui, né, nessa base. Vou mostrar dentro do outro tema, não vou explorar todas as fontes iguais, vou só para essa fonte aqui diferente para mostrar para vocês também. Isso aqui já é dentro da outra temática, né, do turismo. Por quê? A gente tem opção também, Luiz, é porque isso aqui eu estou mostrando o quê? A busca a partir do tema, criando a estratégia e aplicando dentro do portal ou nas bases de dados que o portal agrega. Mas a gente tem a opção de navegar também pelos periódicos, pelos livros, né? Os periódicos, por exemplo. Eu indiquei aqui alguns importantes para vocês da área, né? Eu listei aqui alguns. Vamos supor, esse aqui, vamos pegar esse aqui de geologia. Aí, vou pesquisar aqui. Ó, estou aqui na lista de periódicos.
Aí eu boto aqui, geologia, né? E quando a gente vai... É relevante o quê? Vocês identificarem quais são os periódicos mais importantes, e aí vocês terem isso, porque é uma opção também de explorar a literatura. Mas quando a gente está olhando para um periódico só, a gente vai estar também com uma visão um pouco mais restrita, né, dessas publicações. São publicações que passaram pelo crivo dos mesmos revisores para estarem ali, naquele periódico. Sendo que, se você trabalha com uma diversidade de publicações, você tem menos risco de viés. Então, a gente abre aqui. Ó, inclusive, esse periódico que eu selecionei aqui, ele é da Geoscience Road. Ele está dentro daquela base que que eu mostrei ali, tá? Então, aqui a gente tem o total aqui dos fascículos, né, desse periódico. A gente pode navegar nele. Vou clicar. Estou clicando aqui de forma aleatória para a gente explorar, tá? Sempre lembrando, gente, que muitas dessas bases são de acesso pago e a gente precisa estar ou nas dependências da UERJ ou fazer aquele acesso remoto, senão não consegue ter acesso. E aí, olha, a gente explora dentro de um periódico, tá vendo? Ó? Especificamente, aí não precisa montar estratégia, porque você vai estar explorando a partir do periódico, a partir dos fascículos daquela publicação, né? Essa aqui é uma outra forma também. Tá? Identifiquei os principais periódicos da minha área e vou navegar, vou explorar ali, vou selecionar os artigos que têm mais a ver com a minha pesquisa. Pode ser também. Vou colocar esse aqui. Não, deixa eu ver aqui um outro. De oceanografia. Esse aqui. Vou pesquisar nessa lista aqui de periódicos do portal. Aí, ó, ele está aqui. A gente clica aqui em acessar, ele vai redirecionar para o periódico. Qual a diferença daquilo que eu estava mostrando antes e para isso aqui? A gente está olhando base de dados. Base de dados, ela agrega vários periódicos dentro dela. Então, quando a gente faz a busca numa base de dados, a gente está buscando em vários periódicos diferentes. Quando a gente está buscando, a gente seleciona um periódico específico, a gente só está buscando dentro dele. Então, a gente pode aqui fazer uma busca dentro do periódico a partir de um assunto, aí bota aqui qualquer coisa, sei lá, oceano. Bem aleatório mesmo, gente. E a gente vai recuperar aqui os resultados e verificar, isso aqui me atende, isso aqui não. Mas aí lembrando que a gente está buscando especificamente aqui, ó, é uma visão específica dentro desse periódico, tá? Que é vinculado a Science Direct da Elsevier, tá? Esse periódico está indexado dentro da Science Direct, que esse acesso está sendo viabilizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui, ó, UERJ. Senão a gente também não teria acesso. Ok? Vou mostrar, então, essa outra ASP. Aqui abro o artigo. Vou voltar ali na parte das bases. E vou colocar aqui, ASP. Que já é de um outro editor. É bom trabalhar com editores diferentes, porque tem essa questão que eu coloquei, né? São olhares diferentes também do próprio processo de revisão por pares. Dessas revistas que estão são indexadas nessas bases. Então, aqui, vou pegar a estratégia montada, né, em inglês, e vou aplicar aqui, no campo geral mesmo. Ele também mostra, tá vendo, os resultados, o acesso ao texto completo. É muito simples. Eu particularmente, ó, aqui o acesso está identificado pelo ERJ, eu gosto muito de trabalhar com a montagem dessa estratégia antes, porque ela permite que a gente faça ajustes nela, a gente não perde, a gente fica com ela, né, salva no nosso arquivo, e a gente vê ali a trilha que a gente percorreu para levantar aquelas publicações. Porque se a gente ficar fazendo várias pesquisas em bases
né, em fontes de forma aleatória, depois a gente se perde. Você quer voltar aqueles resultados que você achou super legal, você não consegue, porque você foi tão ali aleatória a situação daquela busca, e você não, às vezes, esquece como é que você chegou àquele resultado, tá? Então, aqui também é a opção de acesso, né? Clicando no título tem mais detalhes do item, ou já vai direto para o texto completo. Opções. Quando a gente clica no título aqui dentro dos resultados da EBSCO, porque a EBSCO ela tem também, é um editor, tem várias bases de dados. Aqui a gente pode até mudar o tipo de base. Eu selecionei essa Academic Search Premium porque ela já consegue atender também. Ela multidisciplinar, ela consegue atender a área de vocês. Mas existem outras aqui mais focadas, por exemplo, essa aqui que é da parte mais de odonto, essa aqui de enfermagem, então essa aqui de ai meu Deus, nutrição. Então, assim, de ciências da computação, tá? Então tem as suas especificidades. Essa aqui já é mais geral. E ela consegue trazer resultados para vocês. Mas é uma outra fonte de informação que vocês podem explorar. Então, aqui, consegue salvar na nuvem, consegue criar observação sobre essa publicação, ó, o acesso aqui ao artigo, as partes do artigo, ouvir. Então, tem muitos recursos, gente. São fontes de informação riquíssimas, sofisticadas, com várias ferramentas ali para facilitar a nossa vida, tá bom? Gente, agora, por último, para a gente encerrar, eu vou mostrar aqui a BDTD, tá? Que é uma fonte que a gente consegue acesso mesmo pelo Google, mas ela também está dentro do portal de periódicos da CAPES, e que ela é relevante para a gente explorar o quê? A literatura cinzenta. Por quê? Teses e dissertações são consideradas literatura cinzenta, né? O que é isso? São as publicações que não passam pelo processo editorial de publicação. Às vezes, elas são publicações que, antigamente, né? Por isso que tem esse nome, porque antigamente a gente não tinha um acesso fácil às teses e dissertações. Para você ter acesso a uma tese, uma dissertação, você tinha que ir na biblioteca e você tinha que acessar fisicamente, né? E agora, hoje em dia, a gente tem esses repositórios específicos para esse tipo de material. Mas tem essa nomenclatura ainda porque é referente à ideia de que eram materiais de difícil acesso, digamos assim, porque eram anais de congresso, eram publicações nesse sentido, assim, entendeu? Que não passaram pelo processo editorial, de publicação, de comercialização, como um livro, tá? BDTD. Essa aqui é a nacional, não é a nossa da UERJ. A nossa da UERJ contribui também para essa. Então, um aluno que defendeu no programa de Geociência, Geografia, né? Qualquer programa ali da UERJ, entregou a sua tese, sua dissertação, ela entrou dentro da BDT da UERJ, ela passa a compor essa coleção aqui também, tá? Aí você pode navegar pelas instituições, ó, pelas teses, pelas dissertações, né? Dissertações, teses e outros documentos, né? De um modo geral aqui, ó, reúne tudo. Aqui, gente, eu vou pegar aquela estratégia que eu montei aqui, ó. Aqui, nesse caso, ela vai estar em português. Eu não preciso trabalhar com ela em inglês, porque a literatura aqui, o grosso, vai estar o quê? Em português. São teses e dissertações defendidas nas instituições de ensino superior brasileiras. Então, eu aplico aqui a estratégia e vou trazer, ó, resultados. Que esse aqui já é daquela segunda, né? Ó, 188 referências recuperadas aqui de teses e dissertações. O que eu vou encontrar aqui? Exclusivamente tese e dissertação. Eu não vou encontrar outro tipo de material. Se eu quiser outro tipo de material, com esse perfil de acesso público, acesso aberto, eu posso usar o OASIS-BR, que ele também tem outros tipos de materiais. Ele vai ter dados de pesquisa no OASIS-BR, vai ter monografia de TCC, vai ter livro também, capítulo de livro, tá? Essa aqui, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações é exclusiva para esse tipo de material. Então, mas é super interessante, porque numa tese e uma dissertação, você consegue olhar e verificar, gente, isso aqui
Você tem vários insights para a tua pesquisa, em termos da metodologia que aquele autor utilizou, ou até de referências utilizadas que são importantes, tá bom? Então, esse aqui é mais um recurso. Clicando aqui, você acessa o documento, ele vai redirecionar para a instituição de origem daquela publicação, e aí vocês vão poder visualizar. Geralmente é na parte inferior aqui, ó, clicando aqui em visualizar, abrir, tá? E ele vai baixar no computador, ou vai clicar aqui, deixa eu, ó, tá vendo? Ele baixou aqui no computador, direto, quando eu cliquei lá em abrir. Nesse caso aqui dessa instituição. Esse aqui é de pós-graduação em engenharia ambiental. É porque tem uma, ó, é que a gestão costeira, né? Estava trabalhando a questão do turismo de praia. Eu trouxe aqui, tá vendo? A gente acessa uma tese de dissertação de qualquer instituição brasileira. Ok? Claro que. Ah, será que eu eu vou conseguir ter acesso a todas as teses e dissertações dessas instituições? Vai ter um recorte aí, né? Vai ter um limite temporal desde que o projeto passou a existir. No âmbito da UERJ, por exemplo, a gente tem de 2009 a 2008, né, Fernanda? Passou a existir 2009. 2009. Então, a gente tem É, teses e dissertações desse período em diante, ou de teses e dissertações, mesmo que sejam anteriores, mas que, de alguma maneira, a gente conseguiu a documentação daquele autor que autorizou a disponibilização, entendeu? Então, de um modo geral, dentro da BDTD, a gente pode ter acesso às publicações desde que a instituição passou a contribuir para a utilizar essa plataforma, né? Ou então tem aquelas questões de acesso, né? Às vezes você tem acesso a, a uma tese de forma completa, integral, e outras pode ter um embargo ali, né? Só disponíveis algumas partes, mas tudo tem um prazo também para ser cumprido e depois ela é liberada de forma completa, mas às vezes tem a opção também de entrar em contato com o autor, ok? Gente, retomando aqui dentro do portal, para a gente encerrar, então, eu mostrei aqui essa parte, né? Busca por assunto. A busca avançada dentro do portal é o que acontece. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente faz uma busca, ou qualquer termo que eu vou botar aqui é mudança climática. Aí, não, aqui a gente tem a opção aqui. Que antigamente só aparecia o formulário de busca avançada depois que a gente fazia qualquer busca. Agora ele já está aparecendo lá, agora que eu vi. Ele já aparece. Então, a gente, na página inicial do portal de periódicos, a gente tem a opção de fazer a busca. Não, tem que vir para essa parte mesmo. Busca por assunto. Bota busca por assunto e clica aqui, ó, busca avançada. Aí você pode construir sua busca avançada criando campos aqui, ó, selecionando os operadores aqui. Aquele or, aquele and, or, o not já está aqui em português. Aí pode selecionar o campo para fazer, ó, digitar aqui o tipo de material também, tá? Selecionar aqui, eu quero aplicar essa busca aqui dentro de bases, ou só de periódico, ou de livros, tá? E aí vocês vão clicando, ó, adicionando o quanto vocês precisarem. Aí depois é só clicar em buscar, né? Então, para cada termo que você digitar aqui, você pode selecionar, ó, o campo específico que você quer que opere a busca. Ó, selecionar o tipo de material, quero só artigo, ok? Outra coisa que eu fiquei de mostrar também, voltando aqui para a página inicial, tá? Os treinamentos é aqui, né? Tem materiais de apoio aqui também. Gente, materiais de apoio é muito interessante, porque para todas essas bases, vocês conseguem, às vezes, recuperar materiais relacionados de treinamentos que já foram dados, tá? Materiais aqui, tutoriais rápidos dessas bases. Vale a pena também. Outra coisa que eu tinha dito que eu ia abordar aqui no portal. Ah, tá, o de livros, que eu não acabei não mostrando, vou mostrar aqui muito rapidamente. De livros eu percebo assim, que é muito mais limitado, tá, gente? Aqui ele já dá até o total. Ele dá aqui, ó, tem 274.730 livros, tá? Aí que vocês podem aplicar o filtro, né? Aqui ampliar a possibilidade de filtros aqui, olha. Tem editor, tipo de base de dados, o idioma,
Mas aqui eu cliquei aqui, ó, lista de livros, ele dá uma lista geral, ou você pode digitar. Eu vou botar aqui geologia. Ó, não recuperou nada. Eu vejo assim que é bem mais limitada aqui essa parte de explorar livros dentro do portal. Geografia. Aí, ó, geografia, ele até traz algumas coisas. Você clica aqui, acessar, e aí ele vai te redirecionar para onde aquele livro foi publicado. Aqui no Cielo Livros. E aqui você consegue explorar aqui. Ó. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui ele mandou para o Cielo Livros, né? E aqui você pode baixar o PDF completo ou explorar as partes específicas dos capítulos do livro. Então é isso, gente. Tentei aqui trabalhar essas questões gerais do próprio portal, do uso das fontes a partir do portal, da busca a partir do tema, né? Eu acho que é interessante para vocês aprenderem essa lógica, né? Que é válida para qualquer assunto que vocês precisarem levantar, materiais. E é isso, me coloco à disposição para vocês, se vocês precisarem tirar dúvidas sobre esse processo, porque é realmente com a prática que vocês vão aprimorando essa capacidade de levantar materiais cada vez de forma mais precisa, né? Utilizando essas técnicas que eu tentei apresentar aqui para vocês. Sugiro que vocês trabalhem com essa questão do registro manual, tentar montar uma estratégia de busca. Se vocês tiverem montado uma estratégia, precisarem de um help, podem entrar em contato comigo. Até para, olha, testei, fiz a minha estratégia, apliquei em alguma fonte, gostei, estou trabalhando assim, ou posso dar uma olhadinha, pode dar uma olhadinha para ver se uma coisa possa aprimorar, tá? Me coloco à disposição. E é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Que a gente praticamente ficou aqui 2 horas. E é isso, tá? Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez pelo convite, e a todos que puderam ficar até agora. E a gente vai mandar todos os materiais e o certificado também para vocês depois. Joyce, eu queria agradecer muito a sua participação, assim, e eu acho que foi super importante você trazer essa questão das estratégias, porque mesmo sendo por ser de uma área que da saúde, em que é muito importante você saber a origem dos dados e comparar, né? Já está estruturado, você já tem uma estrutura ali de pesquisa, de estratégia de pesquisa, né? Que geralmente na área de humanas a gente não tem tão bem estruturado assim. Então foi muito interessante você trazer essa parte para a gente, porque fica muito mais organizado o trabalho, fica muito mais fácil de você refazer qualquer pesquisa para tirar qualquer dúvida e contribui muito também na parte da gestão de dados, que é uma coisa que está super sendo Logo, né? tá super em voga, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a origem dos dados, com a reutilização dos dados, né? Então, você tendo essa estratégia organizada já favorece essa parte de gerenciamento de dados, né? Assim, tanto essa questão de você fazer uma gestão do teu processo da pesquisa bibliográfica e quando você consegue ter isso de uma forma metodológica registrada, você consegue também relatar isso na tua pesquisa. E indicar esses caminhos, e isso faz com que tua pesquisa seja reproduzível, que é realmente uma das demandas atuais na comunicação, né? A reprodutibilidade da pesquisa. E até se alguém quiser contribuir, já não faz aquele tipo de pesquisa, faz uma outra que vá complementar o que você já fez. Porque você vê que aqueles resultados foram obtidos a partir desse caminho que a pessoa seguiu. Mas eu vou ampliar, eu vou pegar essa pesquisa aqui que já foi feita, com essa metodologia, e vou dar uma outra orientação. Eu vou agora, entendeu? Contestar, eu vou ampliar, eu vou trazer um outro elemento aqui, uma outra intervenção, né? A gente está aqui discutindo formas de busca, que às vezes é uma coisa técnica, mas é também produção de conhecimento.
Sim. É também como que, de alguma maneira, a pesquisa caminha, né? Uhum. Conhecimento é produzido também. Tá tudo relacionado. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo, Fernanda. E Imagina, eu que agradeço. aí a gente, em breve, vai estar encaminhando o link da gravação para vocês, o certificado, o PDF também da apresentação, tá bom? Show. Tá Valeu, ótimo. gente. Até a próxima. Ah, e Até. deixa aí a minha canal, né, para vocês depois se inscreverem lá no canal lá da biblioteca. A gente está sempre disponibilizando conteúdos também, tá bom? Tá bom. Valeu, Tá gente. ótimo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Boa tchau. semana para vocês, bom final de semana, né? Bom final de semana. É. Tchau. Tchau. Joyce, ficou maravilhoso. Foi ótimo. Ah, obrigada, Fernanda. Foi muito bom mesmo. Essa parte, então, da estrutura da pesquisa de busca, nossa, é muito, muito bacana para a gente, assim. Porque Obrigada mesmo não pelo sendo... feedback. porque às vezes a gente não tem noção de que de como essa estruturação da pesquisa pode favorecer o conhecimento, né? A divulgação da pesquisa, enfim, o compartilhamento do conhecimento. É isso E mesmo. É porque valeu, essa área da valeu. saúde, ela está mais avançada nesse sentido, né? Eu Sim, acho que, assim, de alguma maneira, o pessoal avançou mais de por estruturar esses conta... caminhos, essas metodologias. E isso que eu mostrei é uma coisa tão básica, Fernanda. Não chega perto do que tem de metodologia mesmo criteriosa para ser seguida, né? Tem protocolos, tem um padrão, né? Que tem que seguir, do prisma, de etapas, de fluxo, um monte de É, coisa. mas é porque agora o pessoal que não é da área que está se preocupando com essa questão da gestão de dados. Agora que o pessoal está de reaproveitamento dos dados, né? E aí isso é fundamental, você ter essa estrutura para você poder fazer esse reaproveitamento. E em termos de dados que você está falando aí, dados de pesquisa, da reutilização dos dados, aquela fonte que eu mostrei, o ASBR, ali vocês encontram dados de pesquisa, que são o quê? Os dados brutos mesmo utilizados nas pesquisas que foram produzidas, porque o dado de pesquisa é totalmente diferente de um artigo, de uma tese, de uma produção final. O dado é aquilo que foi levantado durante o processo da pesquisa, que as pessoas já estão disponibilizando, para a gente ver como que essa demanda, né, está sendo cada vez mais presente, uma coisa mais aberta, cada vez mais aberta. Isso está tudo relacionado à ciência aberta, né? Com certeza. Você tornar esses dados públicos, reutilizáveis, essa transparência, mas é isso aí. Valeu, a gente vai trocando depois, né? As figurinhas. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fernanda, obrigado pela palestra. Ah, obrigado pelo retorno aí. Tchau, tchau, gente. Foi muito esclarecedora. Ah, obrigado. Tchau, tchau. Show, obrigada.